Olá, pessoal. Bem-vindos à sexta aula de cálculo 2. Hoje nós vamos ver mais dois métodos de integração diferentes, né? Até agora nós já vimos a regra da substituição, né? A aula passada nós vimos a integração por partes. Hoje, e vimos as integrais trigonométricas, né? Hoje nós vamos estudar mais dois métodos de integração, que é a substituição trigonométrica e os métodos de frações parciais. Bom, nós temos aqui essa substituição trigonométrica, ela vai ser um pouquinho diferente da integral trigonométrica que nós vimos na aula passada. A integral trigonométrica que nós vimos na aula passada, nós resolvemos, né, integrais da forma seno de x elevado a m vezes cosseno de x elevado a n dx, né? Aqui, a substituição trigonométrica, então essas são integrais trigonométricas, né? Ou seja, de funções trigonométricas. Hoje, nós vamos ver a substituição trigonométrica. Que nada mais é que são integrais com funções, com variáveis em x, mas que nós vamos fazer uma substituição, estilo a substituição, a mudança de variável que nós fizemos no primeiro método de integração, só que agora essas substituições que nós faremos vão ser pegar o x que a gente tem na variável, né, a variável da função, e substituir ou por um seno, ou por uma tangente, ou por uma secante, tá? E a gente vai explicar por quê. Quando nós vimos o primeiro tipo de integral, quando nós vimos o primeiro tipo de integral definida para funções positivas, a gente estava fazendo o quê? A gente estava calculando, né, áreas, né, via o limite da soma de rima, né? Para ir variando de 1 até n, com n tendendo a infinito. Se a função fosse positiva para todo x dentro desse intervalo fechado, AB, então a integral de AB f de x dx era um cálculo de área, né? Por que eu estou voltando a falar isso? Porque quando essa integral, essa função, a região delimitada por essa função dentro desse intervalo para calcular a área, já fosse uma área conhecida, a gente não precisava calcular o limite da soma de rima. Então, lembra que teve um exemplo que a gente viu que a região dava dois triângulos, né? Então, diferença de áreas onde tinha um triângulo maior e um triângulo menor, certo? Então, ao invés de a gente calcular o limite da soma de rima, a gente já sabia o que era a área do triângulo desde o ensino médio e a gente ensinava isso. Outro exemplo que a gente podia ver era, por exemplo, a integral de 0 até 4 da função. Deixa eu ver. Dessa função aqui, em especial. Vocês vão entender por que eu peguei esse. Bom, essa função, até agora, eu não conseguiria resolvê-la. Quando eu tinha o limite da soma de Riemann, eu não ia conseguir resolver por quê? Porque na hora que eu fizesse o somatório de f de x e delta x,
ia cair em alguma soma que eu não sabia resolver. Lembra que eu dei 3 fórmulas, se eu não me engano, para vocês diferentes, né? A soma em i, a soma de i ao quadrado e a soma de i ao cubo. E essa daqui não ia cair em nenhuma dessas 3. Então, provavelmente ia ficar muito difícil da gente calcular, a não ser que fosse uma outra soma que a gente conseguisse ver o resultado visivelmente, né? Esse caso, vocês podem até rabiscar depois, não seria possível. Então, apesar de ser uma região positiva, e eu saber o intervalo de integração, eu não ia conseguir fazer pelo limite da soma de Riemann. Mas o que que acontece? Acontece que eu sei o gráfico dessa região. Tá? Vamos chamar essa daqui de f de x. Como que eu sei? Bom, f de x é y, né? Que ele está no y. Bom, se y é raiz quadrada de 4 menos x quadrado, ao elevar ao quadrado os dois membros dessa igualdade, eu vou ter isso aqui, certo? Bom, jogando o x para o primeiro membro, eu vou ter a equação da circunferência centrada em 0, 0 e raio 2. Certo? Vou pegar de 0 até 2 aqui, só para a gente entender o que eu estou falando. Bom, essa região aqui é a circunferência centrada na origem de raio 2, tá? Bom, acontece que nós, quando a gente considera essa região toda, eu faço a pergunta para vocês. Essa região aqui é equivalente a essa daqui? E a resposta é não, não é equivalente, não é C e somente C. Essa vai implicar nessa daqui, como nós saímos nas continhas. Mas o que que acontece se a gente pegar o contrário? Se eu pegar a região, a circunferência centrada na origem de raio 2, e tentar isolar esse y, ou seja, eu estou fazendo o processo inverso do que eu fiz, o que que vai acontecer? O y vai ser mais ou menos raiz de 4 menos x quadrado. Diferente do que eu tinha aqui dentro da minha integral. Aqui eu tenho a parte positiva. Ou seja, essa parte aqui é a parte positiva da equação da circunferência. Assim como essa parte abaixo do eixo x é a parte negativa. Ou seja, gente, essa região aqui é essa região aqui. Não é ela toda. Então, por isso que fazer x quadrado mais y quadrado igual a 4 vai me implicar que y pode assumir duas regiões diferentes, né? Isso significa, né, que essa função, que essa equação de circunferência, ela não é uma função. Por que que eu estou falando isso? Porque nós estamos aprendendo a calcular primitivas de funções. Para uma função, para uma estrutura ser uma função, o que que eu tenho que fazer? Todo elemento do domínio tem que levar num único elemento no contradomínio, certo? E o que que está acontecendo aqui? Se eu escolher esse x aqui, por exemplo, ele vai assumir tanto um valor na parte positiva, quanto um valor na parte negativa. Esses pontos em particular,
em questão cultural e formal da matemática, ela se chama ponto antípoda, tá? E esse x, ele tem esses pontos antípodas, significa que ele vai assumir um valor no positivo e um simétrico a ele na parte negativa, tá bom? As circunferências têm pontos antípodas. Ok. Então, o que a professora está querendo dizer? Apesar de eu ter todos esses problemas que eu coloquei para vocês, eu ainda consigo achar a primitiva dessa função, dessa integral definida, mesmo que nem o limite da soma de Riemann eu consiga fazer. Por quê? A gente já percebeu que y igual a raiz de 4 menos x quadrado, ela vai me dar a parte positiva, né? Vai me dar o semicírculo positivo da circunferência centrada na origem e raio 2. Tá? Bom, mas a minha integral definida, então seria essa região aqui. Esse cara, positivo. Só que eu não quero de menos 2 até 2. Eu quero de 0 a 2. Então, na verdade, a região que eu estou procurando dessa integral definida é essa daqui. Ora, então eu consigo calcular essa integral. Como é uma integral definida, lembre-se que ela dá um valor real, né? Se a integral for indefinida, ela me dá uma família de funções. E, além disso, eu não vou conseguir fazer o limite da soma de Riemann, mas eu sei que esse pedacinho em azul é 1/4 da circunferência centrada na origem raio 2. E eu sei a área da circunferência, né? Bom, então, essa integral vai ser 1/4, né? Um pedacinho de 4 que nós temos, que multiplica a área da circunferência centrada em 0, 0 e raio 2. Então, isso aqui é 1/4 de πr, o raio é 2, ao quadrado, que vai ser 1/4 de π vezes 4, cancela o 4, essa região vai dar π. Certo? Bom, então vocês notem que eu estou falando tudo isso porque eu tive que me virar para calcular uma maneira de achar essa integral definida. Porém, vocês poderiam me perguntar, professor, eu tenho o teorema fundamental do cálculo, eu não poderia achar a primitiva dele de algum jeito? Bom, sim, o teorema fundamental do cálculo, ele me garante a existência de primitivas de funções contínuas, certo? Mas ele não me exibe de forma explícita a fórmula dela. É por isso que nós estamos calculando métodos para integração, para encontrar métodos para resolução de integrais que me dá tais primitivas. Se eu não soubesse que eu poderia achar aquela lá através de cálculo de áreas e tentasse resolver essa integral aqui, o que ia acontecer? Eu tenho 2 métodos até agora. O método da substituição, chamar alguém de U, né? A integração por partes. E as integrais trigonométricas. Até agora são essas integrais trigonométricas. Certo? Bom, essa integral trigonométrica eu já posso jogar, porque eu não tenho isso aqui como forma de seno de mx vezes cosseno de nx. Então, já não funciona. Integração por partes, se vocês tentarem fazer alguma coisa, vai dar funções muito maiores, muito mais complicadas que essa daqui, vocês não vão conseguir resolver. Se vocês quiserem em casa tentar rabiscar, e caso vocês tenham dúvidas, vocês me perguntem, mas vai ficar pior ainda. Vocês não vão conseguir descer essa integral para uma outra integral mais simples que vocês consigam achar primitiva. E o método da substituição aqui, chamar alguém de U, também não vai me dar em nada, que eu também vou acabar chegando numa integral
que vai depender tanto de U ou tanto de X, ou que também vai ficar uma integral mais complicada. Então, os métodos que nós temos até agora não são úteis para calcular essa integral. Tá bom, professora, mas você não calculou via área? Tudo bem. Mas e se agora eu esquecesse o intervalo de definição dela e quisesse que vocês calculassem apenas a integral? Eu quero a família de funções que me dá as primitivas dessa integral. O que eu ia fazer? Então, eu não ia poder usar os métodos que eu tenho até agora e não ia poder usar o cálculo de áreas, porque lembrem-se que quando a gente retira o intervalo onde a função está definida, né, a gente perde a noção de cálculo de áreas e de diferença de áreas, né, porque a gente não tem limitação no eixo X para essa região, né? Bom, então o que eu vou fazer? Então, agora eu vou ver um método chamado substituição trigonométrica, que vai ser responsável por sanar o meu problema e resolver, por exemplo, integrais que aparecem essa forma aqui, por exemplo. Ou essa daqui, por exemplo, que cairia nos mesmos problemas, ou até mesmo esses daqui, tá? E aí, gente, essa tabelinha aqui, ela tá me dizendo, eu vou fazer um exemplo com vocês, os outros, eu vou fazer um caso com vocês, os outros casos são análogos, tá? Eu já fiz essa tabelinha para quando aparecer cada um desses daqui, vocês vão ter que chamar, vocês têm que substituir pelo quê, tá bom? Bom, então, o primeiro exemplo que eu vou fazer com vocês vai ser resolver. Notem que não tem teorema aqui, tá? O que significa isso? Significa que a substituição trigonométrica, apesar de a gente assustar pelo nome, ela não é nada novo. Eu só vou fazer uma substituição, um método de substituição, onde ao invés de eu escolher o U como sendo uma função, eu vou pegar o X, que é a variável da minha função, que está a priori dentro da integral, e vou chamar de alguma coisa seno, ou alguma coisa tangente, ou alguma coisa secante, dependendo de uma das formas que aparecer dentro da minha integral. Tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, de calcular a integral de raiz de 9 menos x quadrado sobre x quadrado dx, tá? Vamos chamar esse pedacinho aqui de estrelinha, o numerador, tá? E o denominador de 2 estrelinhas. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, tá? Pegue o estrelinha, o numerador. Eu posso escrever raiz de 9 menos x quadrado como raiz de 3 ao quadrado menos x quadrado. Tá? Porque 3 ao quadrado é 9. Só estou reescrevendo 9 de uma maneira diferente, tá bom? Ok. Aqui, gente, eu vou pedir para vocês que nós chamemos o x de 3 seno θ, com θ pertencente ao intervalo fechado de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Então, professora, por que isso? Eu vou explicar já já, vocês vão entender. Ok? Ok. Então, aqui vai ficar assim, ó. 3 ao quadrado menos... O x eu vou chamar de 3 seno.
tá bom? Ó, aqui, agora eu vou melhorar aqui dentro. Vai ficar menos. Isso aqui é um produto de 2 números elevado ao quadrado. Cada número vai ficar elevado ao quadrado. Certo? Bom, o 3 ao quadrado, que é o 9, eu posso colocar em evidência. Vai ficar 1 menos seno quadrado de θ. Certo, gente? Isso aqui, pela identidade trigonométrica, nós temos que 1 menos seno quadrado de θ é cosseno quadrado de θ, tá? Então, nós vamos substituir. Bom, eu tenho a raiz de um produto de 2 números, e a raiz do produto de 2 números é o produto da raiz de cada um, né? Vai ficar 9 vezes raiz de cosseno ao quadrado de θ, certo? Raiz de 9 é 3. E aqui, raiz de cosseno ao quadrado, quando eu cancelo o quadrado com a raiz, vai me sair a função em módulo, tá? Bom, gente, mas se eu tivesse esse módulo, o que acontece? Se eu tivesse esse módulo, na hora que eu fosse resolver essa questão agora, eu ia quebrar essa integral em quando o módulo fosse positivo ou quando fosse negativo. Ele ia me dar um problema, um cálculo a mais, né? Eu ia calcular, na verdade, 2 integrais. Bom, mas eu não quero isso. Eu não quero o cálculo de 2 regiões. Eu quero dessa parte aqui. Bom, o cosseno de θ, ele é positivo aqui, né? E positivo aqui. Certo? Bom, então, quando o θ tiver entre π sobre 2 e menos π sobre 2, ou menos π sobre 2 até π sobre 2, o cosseno é positivo, né? Então, foi por isso que eu peguei aqui, ó. Porque como esse θ... Ah, professora, mas você pode fazer isso? O círculo trigonométrico, ele é simétrico. A partir do momento que eu calculo a integral de uma região dele, eu tenho das outras simetrias. Então, eu não preciso calcular tudo, né? Então, eu vou pegar e calcular da região mais simples, que é a parte positiva, para eu não ficar carregando o sinal, e depois a gente sabe que a primitiva da outra vai ser o valor com o sinal, certo? Bom, então, se eu considerar o seno de θ com θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno é positivo nesses 2 quadrantes. Então, dentro desse ângulo, dentro desse intervalo fechado, perdão, eu posso, o cosseno é positivo, então eu posso tirar fora do módulo. Certo, gente? E aí eu já conseguiria resolver essa parte. Então, aqui eu fiz uma maneira geral, né? Aqui eu já estou no exemplo. Ok. Então, aqui eu já simplifiquei. A parte 2 estrelinhas, ela vai ser o quê? X ao quadrado, né? Aqui, ó. Eu chamei o x de 3 seno. Então, vai ficar 9 seno quadrado. Certo? Isso, certo. 9 seno quadrado de θ. Bom, então vamos lá. Vamos resolver, então, a integral. Vai ficar aqui, o estrelinha que a gente calculou é 3 cosseno de θ, e a parte de baixo, 9 seno quadrado de θ. Tá? Esse 3 com esse 9 dá para a gente simplificar, né? Dividir por 3, dividido por 3. E... peraí.
fazer menorzinho aqui, peraí. Então, eu vou ter a integral de raiz. Opa, raiz não, porque eu já calculei. 3 cosseno θ. Nove seno quadrado de θ. Só que eu tinha dx, né, gente? Eu tô fazendo a substituição e dependendo de θ agora. Professora, como eu faço? Bom, é fácil. Você não chamou x de 3 seno de θ? Se você quiser derivar x com relação a θ, você vai derivar esse cara com relação a θ. Isso aqui vai ser 3 cosseno θ com relação a θ. Certo? Ou seja, o dx vai valer 3 cosseno de θ dθ. Certo? Então, arrumando isso aqui, vai ficar esse 3 com esse 3 dá 9, cosseno quadrado de θ sobre 9 seno quadrado de θ dθ. Esse 9 cancela com esse 9, e eu vou ter cheguei aqui, ó, certinho. Tá? Cheguei aqui. Certo? Bom, mas o que é cosseno sobre seno? É cotangente. Se eu tenho cosseno sobre seno ao quadrado, porque isso aqui, gente, eu posso escrever a mesma coisa assim, ó. Cosseno de θ sobre seno de θ, dθ ao quadrado, certo? Os dois ao quadrado. A parte que está dentro é uma cotangente, né? Então, vai ficar cotangente ao quadrado. Só que cotangente ao quadrado de um ângulo é cossecante menos 1, que é outra identidade trigonométrica que nós temos. Certo? Então, foi por isso que apareceu aqui. E aí, eu quebrei na diferença dessas integrais e calculei isso aqui, tá? Porque a integral da cossecante é a cotangente. Porque se eu derivo, a gente viu em cálculo 1 que se a gente derivar a cotangente da cossecante ao quadrado, então a menos cotangente, perdão. Então, a menos cotangente vai ser a primitiva dessa função. Só que eu tenho um probleminha agora. A gente encontrou a primitiva dessa integral com relação a θ. Só que a minha função lá do comecinho era x. Então, eu vou ter que fazer a volta, tá? Bom, então só para relembrar, né? Para não ficar perdido. A gente estava aqui. Né? Aí a gente fez várias continhas e chegamos na integral do cosseno ao quadrado de θ sobre seno quadrado de θ dθ, e fazendo mais continhas, nós chegamos na primitiva cotangente de θ menos θ mais constante, tá? Então, nós achamos essa primitiva com relação a θ. Mas eu não quero em função de θ, eu quero em função de x, porque a minha integral era em relação a x, tá? Bom, para isso, só para relembrar, nós chamamos o x, perdão, de 3 seno de θ, um θ em menos π sobre 2, π sobre 2, tá? E o dx, a gente viu que era 3 cosseno θ dθ, né? Então, vamos pôr essa nuvenzinha aqui, certo? Bom,
Eu tenho que procurar, então, quem é cotangente de θ e quem é θ. Bom, gente, e aqui a beleza da coisa. Primeiro vamos achar quem é o θ, tá? Bom, como quem é o θ? X é igual a 3 seno de θ, certo? Passo esse 3 dividindo, o seno de θ é x sobre 3, tá? Ou seja, o θ é o arco seno de x sobre 3. Por quê? Porque é o seno a menos 1, né? É o inverso do seno. Bom, professora, mas tem um problema. O seno, na reta, ele não admite inversa na reta toda. Por quê? Porque na reta toda, essa função não é bijetora. Por que ela não é bijetora? Porque ela não é injetora. O seno, lembra que para ser injetor, dois pontos diferentes do domínio têm que ir obrigatoriamente para duas imagens diferentes no contradomínio. Isso é definição de funções injetoras que nós vemos em pré-cálculo, né? Em fundamentos de matemática. Mas lembrem-se que quando o θ estiver nesse intervalo, o seno não vai ter valores, não vai admitir imagens iguais para pontos diferentes no domínio. Ou seja, nesse intervalo, a função seno ela é injetora e ela também é sobre. Então, portanto, ela é bijetora. E se ela é bijetora, admite inversa. Então, esse intervalo onde nós estamos definindo θ não foi um intervalo qualquer. Eu peguei ele de propósito para me garantir duas coisas. Para quando cair o módulo de um cosseno, eu conseguir tirar o cosseno positivo e eliminar o módulo e elimino um problema na integral. E na hora que eu voltar para x, a variável, eu tenho que garantir qualquer função inversa trigonométrica, eu tenho que garantir que ela é bijetora dentro daquele intervalo. E nesse intervalo, no caso, o seno é. Então, está tudo protegido. Então, isso aqui está bem definido, tá? Então, já achei o valor do θ. Bom, então, outra coisa. No triângulo retângulo, o seno do θ, de um θ, né? Peraí. Eu gosto de fazer ao contrário. Eita, que esse triângulo não é retângulo, gente. Vamos ver se ele vai. Vai, agora foi. Esse triângulo, ele é retângulo. Esse é o θ. E eu tô falando que o seno de θ, por definição, o seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então, a hipotenusa é 3, cateto oposto é x, tá? Certo. Bom, se eu tenho a hipotenusa, eu tenho um cateto, por Pitágoras, eu posso encontrar o valor do outro cateto. Por quê? Porque eu quero achar a cotangente. A tangente de θ não é seno sobre cosseno? A cotangente é cosseno sobre seno. Então, eu tenho que achar o valor do seno e do cosseno. Do seno eu já tenho. O seno de θ já é x sobre 3. Mas eu não tenho o valor do cosseno ainda, só do ângulo, tá? Bom, para eu achar o cosseno, eu vou precisar do cateto adjacente. Por isso que eu estou usando Pitágoras para encontrar ele já aqui. Por Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Vou chamar esse cara de y. Né? Então, y quadrado é 3 quadrado menos x quadrado. Então, y é mais ou menos 9 menos x quadrado. Gente, lado de triângulo não é negativo. Então, esse aqui eu elimino. Tá?
Então, fica y igual a 9 menos x quadrado. Certo? Então, fazendo todas essas continhas, eu achei o quê? Quem é cotangente? Cotangente é cosseno de θ sobre seno de θ, tá? Esse θ aqui eu já achei aqui. Ele é arco seno de x sobre 3. E a constante fica a mesma. Aqui o cosseno vai ser o quê? O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 3. Certo? O seno, gente, é x sobre 3, né? Opa, peraí que deixa eu apagar aqui. X sobre 3. Certo? Então, cosseno e o seno. Aqui a gente copia, que esse aqui a gente já resolveu. E aqui... aqui aí dá para arrumar um pouquinho ainda. Vai ficar 9 menos x quadrado sobre 3, vezes 3 sobre x. E aqui a mesma coisa. Cancela esse 3, vai ficar menos raiz de 9 menos x quadrado sobre x, menos arco seno de x. Opa, arco sobre 3 mais c. E esse é o valor. Tá? Então, notem que não é complicado, mas tem bastante definições aqui. E tudo a gente consegue tirar da substituição trigonométrica, onde nós chamamos o x de 3 seno. Tá? Então, voltando naquela tabela, quando eu tiver coisas da forma a quadrado menos x quadrado, eu vou chamar o x do mesmo a seno de θ, com θ pertencente a menos π sobre 2, π sobre 2. Não esqueçam do intervalo, vocês têm que garantir a positividade do cosseno para conseguir tirar aquele módulo do começo e garantir que a função seno seja bijetora para vocês conseguirem garantir a boa definição da função inversa dela, ok? Não esqueçam disso. Qualquer dúvidas me perguntem, tá? Pergunta, professora, se essa integral tivesse definida, quando vocês chamassem o x de a seno de θ, vocês iam também ter que ver para onde estava indo, tá? Aí ia ser um C e um D aqui. Aí vocês poderiam optar aqui. Aí ia assumir a constante, né? No CD e aplicar direto, ou voltar tudo e fazer no intervalo AB inicial, tá? Claro que provavelmente na prova eu não vou colocar a integral definida para fazer vocês voltarem para ver se vocês aprenderam a fazer esses passos passo a passo. Bom, gente, naquela tabelinha que eu dei para vocês na primeira folha, tinham 3 tipos: o a quadrado menos x quadrado, que eu chamava o x de a seno de θ, com θ pertencente a menos π sobre 2, π sobre 2.
E usei a regra trigonométrica, a primeira identidade fundamental, que é seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ igual a 1, tá? E tem mais dois casos. O a quadrado mais x quadrado e o x quadrado menos a quadrado, tá? Esse aqui a gente chama de a tangente, com aquele intervalo que tá lá que eu não lembro de cabeça. E aqui eu acho que a gente chama de a secante. Todos os passos estão aqui nos exemplos e são análogos, mas eu quero que vocês olhem cada um, porque vai aparecer, tá? Ó, aqui a gente acha uma... Para os casos que tem a fórmula a quadrado mais x quadrado, nós vamos chamar o x de tangente, tá? E aí vocês veem aqui. Bom, pessoal, para finalizar essa aula de hoje, eu vou dar outro método que eu falei para vocês. É um método simples, na verdade. A gente tem um trabalhinho antes de fazê-lo, né? Mas é só porque a gente tem que prestar atenção um pouquinho na divisão de uma fração, tá? Aqui nós vamos aprender a resolver integrais da forma f de x dx, onde a f de x é uma função racional, ou seja, ela é uma fração, onde o numerador e o denominador são duas funções, tá? Mais especificamente, p de x e q de x são polinômios. Tá? Então, só por exemplo assim, ó, quando você pegar esse exemplo aqui, vou resolver depois, tá? Primeiro eu vou explicar a teoria. Se você tentar todos os métodos que a gente viu até agora, a gente não vai conseguir resolver, tá? Então, quando tiver polinômio aqui, no numerador e no denominador, ou seja, quando a função total, né, f de x for da forma p de x sobre q de x, a gente vai resolver nesse método que a gente vai ver agora, tá? Bom, quando eu pego, então, eu quero essa daqui, tá? Então, tenho dois casos a ser analisados aqui. Seja delta P de x e delta Q de x, os graus dos polinômios P de x e Q de x, respectivamente. Tá? Bom, então vamos analisar o primeiro caso, tá? Se o grau do P de x for menor que o grau do Q de x, ou seja, gente, o grau do polinômio do numerador for menor que o grau do polinômio Perdão, se o grau do polinômio do numerador for menor que o grau do polinômio do denominador, que é esse caso desse exemplo aqui, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e encontrar as raízes desse polinômio e tomar Q de x na forma fatorada, tá? Tá? Então, por exemplo, se A1 até AK são raízes de Q de x e M1 até MK são suas multiplicidades, né? Tipo, um valor, ele é raiz mais de uma vez, tá?
multiplicidades. Então, a forma fatorada de Q de x você pode escrever como? X menos A1, M1, X menos AK, MK, tá? E aí a gente vai resolver. Bom, ou seja, a gente vai tentar quebrar em integrais, em funções racionais, por frações parciais. Ou seja, eu vou quebrar essa integral em algumas outras integrais que eu vou conseguir resolver. Parecido lá com a integral por partes, tá? Só que lá na integral por partes, lembra que a função era um produto de uma função por uma outra que era a derivada de alguém, né? Aqui nós temos uma fração onde o numerador e o denominador são polinômios, são estruturas diferentes, né? Bom, se o grau da P de x for maior que o grau do Q de x, o que eu vou fazer, gente? A gente tem uma coisa que é a divisão de polinômios, né? Então, numa divisão de polinômios, eu vou ter o Sx e o R de x, que vai ser o resto. Então, o P de x, ele pode ser escrito da forma Q de x vezes S de x, mais R de x, com o grau de R de x menor que o grau de Q de x, tá? Ok. Bom, mas eu quero a integral de P de x sobre Q de x dx, né? E eu encontrei que o P de x é essa igualdade. Então, se eu passar dividindo por Q de x, vai ficar Q de x vezes S de x sobre Q de x, mais R de x sobre Q de x, tá? Passando a integral dos dois lados, eu vou cair que essa integral que eu queria vai ser a integral da soma, que é a soma das integrais. Aqui eu posso cancelar. Ou seja, quebrei em outras duas, que provavelmente eu vou saber fazer, onde essa integral aqui, o R de x, o grau dele é menor que o grau do Q. Ou seja, ele cai no outro caso que a gente discutiu antes, tá? Se o grau era menor, se o grau fosse menor, tá? Bom, então vamos ver aqui. Nesse primeiro caso, nesse exemplo, tá? Notem que aqui, de novo, eu não tenho teoremas, ou seja, eu estou fazendo aplicações ou pensando em coisas que a gente já tem, né? Ó, esse aqui, por exemplo, o grau do numerador, e esse aqui é o Q de x, o grau do P de x é menor que o grau do Q de x. Então, o que eu falei para vocês, a gente já vai nas buscas das raízes do denominador e pega a forma fatorada, né? Então, as raízes disso aqui, o que é? Achando delta mesmo. 1 menos 4, AC, isso aqui vai dar 9. Então, as raízes vão ser menos 1 mais ou menos 3 sobre 2. O x1 vai ser menos 4 menos 2. O x2 vai ser 2, vai dar 1. Então, a forma fatorada desse cara aqui é x menos 1, x mais 2, tá? Vai ficar x menos menos 2, vai dar mais, tá? Por isso. Opa. Pronto. Então, na verdade, x mais 5 sobre x quadrado mais x menos 2, eu posso escrever como x mais 5 sobre
x menos 1, x mais 2, tá? Bom, gente, na verdade, eu quero procurar aqui alguém que fique assim, um A e um B, de tal forma que eu tenho isso. Bom, onde esses A e B são constantes, porque como eu tô diminuindo os graus daqui de cima, para eu encontrar integrais que eu sei, né, que eu saiba resolver, o grau desse tem que ser menor que o grau do de baixo. E o grau do de baixo é 1. Então, esse só pode ter grau zero e esse também, que são constantes. Polinômios de constantes são polinômios de grau zero, né? Bom, então eu tô aqui, ó. Por que, professora, você está fazendo isso? Ora, opa. Se eu conseguir achar esse valor de A e de B, o que acontece? Eu posso passar a integral e essas integrais assim, aqui eu consigo resolver. Ó que massa. Então você quebrou em duas que você sabe, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Como que eu sei? Como que eu vou fazer isso, professora? Bom, eu tô aqui, né? Tá? Vou achar esse mínimo. Esse mínimo aqui é o produto, tá? Aqui vai ficar AX mais 2 mais B x menos 1, porque vai ser esse dividido por esse, vai sobrar esse que multiplica esse produto dividido por x mais 2, vai sobrar o x menos 1 que multiplica com o B, tá? Bom, aí a gente vai abrir AX mais A, distributiva, né? BX menos B sobre x menos 1, x mais 2, tá? Vou separar tudo que tem x e tudo que não tem e que só tem constante. Certo? Bom. Então, vou apagar. Bom, então eu cheguei aqui, ó, que x mais 5 sobre x menos 1, x mais 2 é igual a A mais B, x mais A menos B. Aí a gente cai num sistema, gente, ó, os denominadores nessa igualdade cancelam e a gente tem uma igualdade de polinômios. Deixa eu fazer uma passagem a mais aqui. Né? A mais bx. E aí a gente cai num sistema que, de igualdade de polinômios, ou seja, tudo o que tem x, né? Aqui eu tenho 1 vezes x mais 5, ou seja, o que está aqui tem que ser igual a 1. Igualdade de polinômio é igualar quociente a quociente das variáveis, né? Que acompanham as variáveis dentro do polinômio. E esse aqui tem que ser igual a 5. Esse cara que não tem x tem que ser igualado ao que não tem x lá. Tá? Bom, aqui cai num sistema. 2A igual a 6A igual a 3. E o B, portanto, o B é 1 menos 3, né? Por esse daqui. O B é menos 2. Ora, gente, olha que maravilha. Então, eu achei o valor do A, que é 3,
e o b menos 2. E olha só que massa. Então, x mais 5 sobre x quadrado mais x menos 2 pode ser escrito como 3x menos 1 menos 2. Esse menos aqui é desse aqui, tá? Sobre x mais 2. Passa a integral. Essa integral que eu não sei resolver, cair em duas que eu sei resolver. Aqui vai ficar 3 ln do módulo de x menos 1 menos 2 ln do módulo de x mais 2. Eu já estou calculando de cabeça, tá? Vocês façam a mudança de variável de cada uma, mais constante, porque as integrais são indefinidas, tá? Tem que dar uma família de funções. Então, a gente chegou no resultado da integral. Bom, os outros casos que eu coloco aqui são os casos que estudam as raízes do polinômio do denominador. Por quê? O caso que a gente fez o exemplo, o denominador davam raízes diferentes, né, sem multiplicidade. Que foi o caso 1 aqui, ó. Os outros casos, ó, e aí eu dei um exemplo aqui também. Os outros casos são quando tem multiplicidade nas raízes, tá? Aqui, ó, caso 2. Quando aparece alguma multiplicidade na raiz, que o que vai mudar é o quê? Na hora que você quebra nesses As aqui, tá? Vai aparecer vários termos iguais até chegar na multiplicidade, daquele termo que tem multiplicidade. Os outros ficam iguais, tá? E aí muda na hora que você calcula na hora que você acha o mínimo, né? Porque na hora que você fatora, a gente acha aquele mínimo que eu achei aqui, né? Do x menos 1, do x mais 2. Quando você pega cadê o exemplo? A multiplicidade, cadê um exemplo com multiplicidade? Esse aqui é diferente. Deixa eu ver. Você só tem aqui, ó, esse aqui. Quando você vai achar o MMC com multiplicidade, tá vendo que aparece ele aqui sem multiplicidade e aqui com multiplicidade no denominador, né? Você considera só o que tem multiplicidade, o outro fica igual. Não pode, quando você vai achar o mínimo desses três, não é o produto dos três, senão vai dar problema, tá bom? Então, você só tem que olhar esse detalhezinho no caso 2. E no caso 3, a gente faz os fatores irredutíveis, distintos, ou seja... Opa, aqui é uma vírgula. Quando o denominador de baixo... Quando esse cara aqui, né? Quando a gente está aqui, ó. P de x, Q de x, S de x, mais Rx sobre Q de x, que a gente faz aquela divisão, né? Que esse grau é menor do que esse, na hora de passar a integral, aí vai ficar essa integral aqui que eu tenho que achar as raízes do que, né? E quando esse cara tiver um termo que o denominador dele for um polinômio com um delta negativo, ou seja, com raízes complexas, aqui a gente está estudando real. Então, os fatores são irredutíveis nos reais, né? Então, eu faço o caso também e tenho o exemplo.
e eu quero que vocês estudem, tá? Notem, gente, que vão ter casos, ó, com fatores quadráticos irredutíveis repetidos, ou seja, fatores quadráticos, polinômios de segundo grau, que têm multiplicidade, tá? E eles não têm raiz real. E é importante que na hora que a gente quebra naquele A, B, como são polinômios quadráticos, né? O grau desse é menor, esse cara aqui tem duas possibilidades para ele ser ou polinômio de grau zero constante, né? Ou seja, o ARC0, ou isso aqui ser um polinômio de grau 1 da forma ax mais b, tá? Por isso que aparece ax mais b aqui, porque tem que ser grau menor que o de baixo, que tem grau 2, tá? Bom, e aí eu tenho os outros exemplos aqui, eu quero que vocês estudem cada exemplo, porque cada caso é diferente, então muita atenção. Na prova eu vou pedir um deles. E se vocês tiverem dúvidas, vocês me procurem ou procurem os monitores, ou monitor, tá bom? Então se cuidem, abraço e bons estudos.